Olá, pessoal. Hoje estamos aqui com uma lenda do setor elétrico, Barrozinho aqui com a gente. Olá, Barrozinho, como é que tá? Tudo bem? Tudo beleza? Falar dos últimos assuntos aqui do setor, né? Mas primeiro, o Barroso poderia fazer uma breve apresentação do o que tem feito no momento aí. Não, certamente. Olha, bom, assim, volto aqui com todos vocês, né? Aqui conversando contigo, André. O meu nome é Luiz Barroso, né? Eu sou carioca aqui do Rio e minha formação é matemática. Eu tenho mestrado e doutorado em matemática aplicada. Eu hoje presido a PSR, consultoria, que foi onde eu comecei minha carreira há cerca de 25 anos. Eu já fui presidente da empresa de pesquisa energética, a EPE, já estive como, enfim, visitante na Agência Internacional de Energia, dou aula em Florença, na Escola de Regulação, sou pesquisador de uma instituição espanhola, a Universidade de Comilhas. Faço muita coisa, trabalho muito no Brasil, muito no exterior, mas acho que hoje, boa parte do meu tempo, eu invisto em tentar ensinar aqui, ajudar, né, os nossos clientes a navegar um pouquinho nesse mundo da transformação energética global, que muda em conhecimento analítico, com conhecimento regulatório, de políticas públicas, de mercado, gestão de risco, realmente, com essa confusão climática toda que a gente tem, os riscos estão mudando, e eu acho que a turma precisa cada vez mais, a turma que eu digo, países, empresas, setores e pessoas, a se tornar profissionais e com compreensão cada vez mais transversal, né, sobre os temas todos da energia. Excelente. Então, pessoal, antes de a gente dar prosseguimento à nossa entrevista, peço que curtam, compartilhem a entrevista, porque vocês não sabem a dificuldade que foi marcar a entrevista com o Barroso, porque ele está toda hora na Europa, trabalhando. Então, gente, vamos ajudar o canal aí que está disponibilizando esse conteúdo aí gratuitamente com as maiores cabeças do setor elétrico do Brasil. Barroso, para começar, vamos falar um pouquinho do que está acontecendo no setor New Wave híbrido, né? Pelo que eu sei, me corrija se eu estiver errado, o New Wave agora vai analisar os reservatórios de forma individualizada no curto prazo. Antes era feito reservatório equivalente, né? Para os íntimos reservatório TV, né? E agora também no médio prazo está fazendo essa análise, só que daí é com um reservatório equivalente mesmo, né? Pelo fato de ser análise de reservatório equivalente, aumenta a precisão dos preços de curto prazo? Como que você enxerga isso aí, ajustes, efeitos, as preocupações do mercado sobre isso? Enfim, a palavra está com você. Tá, então, vamos começar então respondendo a tua pergunta objetivamente, depois eu elaboro, né? O modelo individualizado, ele sim, ele melhora a acurácia da representação do sistema, portanto, ele melhora as decisões operativas e, portanto, ele deveria melhorar a qualidade do nosso sinal de preço, né? Hoje, por exemplo, o New Wave, o sistema equivalente, ele não permite, ao não permitir representar as individualizadamente, a que o planejamento da transmissão ele seja feito acoplando bem o mundo energético com o mundo elétrico, né? Se o New Wave tem, grosseiramente, quatro grandes subsistemas e a transmissão ela é individualizada intra-subsistema, a gente não representa no mundo energético toda a individualização do sistema que a gente precisa para um melhor planejamento do sistema de transmissão. Então, esse é só um exemplo de como que é a acurácia no campo do planejamento da transmissão já seria acho que assim, um golaço, né? Agora, em relação a decisões de operação e preço, sem dúvida, ele vai demandar mais dados, mais informações, mais output, mais arquivos de dados, e vai contribuir, na nossa visão, para que as restrições operativas do sistema, as restrições hidrelétricas e tal, sejam melhor representadas, eu acho que para as práticas de formação de preço, né, e de operação. Quando a gente aqui na PSR tem o nosso modelo, que é o STDP, que ele é individualia, a gente não gosta do New Wave híbrido. A gente acha que você fazer individualizado um período e equivalente no outro é uma solução subótima em relação ao estado da arte da metodologia matemática, que já permitiria a gente fazer os 5 anos tranquilamente individualizado. Aqui a gente roda casos de 5, 10, 15, até horizontes muito mais extensos, individualizados. Essa sim é a modelagem que a gente acha correta. A gente acha o New Wave híbrido muito mais um trampolim até chegar lá. A implementação de qualquer modelo novo, ele efetivamente demanda cautela, né? E eu acho que para a gente adotar um modelo novo, o mercado precisa estar muito comprado nessa ideia,
o mercado precisa ter muito a capacidade de saber reproduzir os resultados, conseguir que o modelo atinja sua convergência, ou pelo menos que, enfim, não capote, não tenha alguns problemas que a gente aqui tem tido a informação que é o que vem acontecendo hoje com o New Wave híbrido, tá? Então, nós aqui estamos até um pouco longe dessa discussão, por uma razão óbvia, mas a rádio, assim, corredor, o que bate aqui é que esse processo do New Wave híbrido não está sendo um processo tão suave. E tem que entender um pouco por quê, mas eu acho, André, que a direção ela é correta, até, repito, a gente deveria passar o New Wave híbrido e ir direto para o New Wave individualizado totalmente. Esse é que é o modelo que a gente acredita, mas qualquer modelo individualizado, híbrido e tal, a implementação tem que ser feita com o mercado muito embarcado. Caso contrário, se for um processo goela abaixo, ele vai introduzir muito mais ruído do que sinal, não só na formação de preços, como na operação também. Muito bom, muito bom. A gente poderia explorar muito esse assunto, mas para aproveitar ao máximo aqui o Barroso, vamos partir para outra questão aqui que a gente tem visto, a questão do curtailment, né? É, temos excesso de oferta no Brasil, ou temos falta de oferta? É, o- é, quais as soluções para diminuir esse curtailment, né? As saídas, né? Exportação, o que que seria? Como que você está vendo esse problema que o pessoal da eólica reclama bastante, né? Quem dera se fosse só eólica, né? Eólica e solar também. Solar Mas também. realmente só tem pergunta interessante. Vamos lá. Hoje, né, por que que a gente tem o curtailment? Basicamente, o curtailment é quando você tem muito mais geração do que demanda, e isso pode acontecer ou porque o Brasil investiu a mais do que o que era necessário, ou porque em um determinado momento a gente não tem transmissão suficiente para que aquela geração atenda à demanda. Nós temos hoje no Brasil, aqui em 2024, uma mistura dos dois problemas, né? De fato, os subsídios das renováveis fizeram com que o Brasil investisse muito mais em geração do que o que fosse necessário. Então, a nova geração acabou deslocando a geração existente. Essa nova geração é renovável, seja ela centralizada, eólica, solar, ou seja ela distribuída, no caso da geração distribuída, e esse excesso de geração ele acaba causando esse corte, né, de produção, que ele pode ter uma razão energética, que é quando de fato tem muito mais oferta que demanda, ou uma razão elétrica, ou por confiabilidade, que é quando a gente nem precisa ter muito mais oferta que demanda, mas uma restrição de transmissão cria uma situação conjuntural de um excesso de oferta. A gente vê essa situação a médio prazo não melhorando muito, não, tá? A gente acha que com os subsídios que a gente tem hoje aí de renováveis e com a falta de demanda, o curtailment energético, ele veio aí para ficar. O elétrico, ele começa a diminuir mais no final dessa década, ali 2028, 2029, com a entrada dos reforços de transmissão, mas hoje qualquer evento na transmissão é a fonte potencial do curtailment. Por exemplo, uma linha de transmissão que fique indisponível, uma linha de transmissão que atrase. Isso daí já pode calcular um curtailment mais elétrico de curto prazo. E a grande verdade é que hoje a nossa regulamentação não está muito preparada para tratar isso bem. Quer dizer, hoje, quem o ONS mais corta até são as hidrelétricas. As hidrelétricas, elas são ali as mais afetadas, né, nesse processo, mas o MRE, entre as hidrelétricas, acaba compartilhando esse risco entre todo mundo. As renováveis gritam mais, porque quando o ONS corta uma renovável, aquele gerador que foi cortado, ele na veia sente aquilo na sua realidade financeira. No MRE, esse corte de uma hidrelétrica é diluído entre todas as hidrelétricas pelo mecanismo, né? Então, a gente aqui acha que para isso ser assim resolvido, a gente vai precisar, primeiro, de uma cabeça na operação cada vez mais diferente da cabeça que a gente tinha do passado, quer dizer, uma operação que saiba lidar cada vez mais com a integração de renováveis e as manobras que essa integração exige. Segundo, a gente vai precisar de um tratamento regulatório cada vez mais isonômico para esse curtailment. Não sei se a gente pode pensar um MRE de curtailment, a gente pode pensar num leilão para decidir, que é a opção que eu mais gosto, quem é cortado primeiro e tal. Eu acho que a gente tem que usar o exemplo do curtailment para parar com os subsídios imediatamente, porque o curtailment é um exemplo de um efeito Uhum. secundário
de uma ação que é feita com todos os incentivos, melhor das intenções, né? Vamos subsidiar as renováveis que elas precisam. Poxa, subsidiar a Uhum. GD. Poxa, deu GD demais, deu renovável demais, a Uhum. gente acaba tendo, além de uma série de consequências que são mais claras, mas o curtailment aparece agora aí. Mas a médio prazo, a gente acha que um curtailmentzinho energético, aí que a gente chega aqui nas nossas projeções, a gente projeta esses curtailments para os nossos clientes, a gente chega no curtailment na média de 4 a 7% da produção, o que não é Uhum. pouco, não é bastante, vai ser mantido, tá? E Uhum. aí isso vai ter que virar preço, vai ter que ser internalizado no projeto ou comprado esse hedge de alguém, e isso é mais um fator, junto com a modulação, risco de supermercado, perfil de preço, que vai alterar a dinâmica dos preços de energia no Brasil. Uhum. E teria como amenizar esses cortes, não? Algumas Olha, para não medidas? ter curtailment, a gente precisaria ter efetivamente mais demanda e Uhum. mais transmissão. Mais Aham. transmissão, acho que a gente vai ter. Mais Certo. demanda, eu acho que a gente está tentando como país, né? Quer dizer, a Uhum. economia precisa ajudar, mas tudo que é nova demanda significativa, por exemplo, Uhum. data center, hidrogênio, novas indústrias, isso leva um tempo. Isso não é uma Uhum. coisa para depois de amanhã, né? Uhum. Mesmo os data centers, que poderiam ser mais rapidinhos, na nossa visão aqui, a gente não conseguiria gerar para o Brasil mais do que uns 2, 3 giga até o final dessa década. E os volumes de Uhum. curtailment que a gente pode ter nos próximos anos podem ser bem superiores a esse valor, né? Sobretudo por confiabilidade. Então, para a gente conseguir resolver isso estruturalmente, é fazer um bom planejamento da transmissão, uma boa prática operativa, ter uma regra comercial para lidar com esse curtailment e Uhum. cortar os subsídios para a gente não fazer nova geração vir sem demanda associada. E é isso que causa a complicação. E a GD, a geração distribuída, ela tem uma grande responsabilidade no Uhum. curtailment, tá? Sim. Então, isso é uma reflexão também para ficar para todos aqui. E se tem curtailment, quer dizer que sobra oferta. Se sobra oferta, por que que os preços não ficam no piso? Então, boa pergunta, né? Na verdade, os preços, eles têm estado no piso, né? Os preços, Uhum. quando a gente fala em preços de energia, o Brasil tem vários preços de É, energia, né? a hora, né? Vamos então pegar aqui o PLD, para Uhum. Deu uma cortada confundir com agora. preço de contrato no Mercado Livre convencional, incentivado, desconto. É, melhorou? Melhorou. Melhorou? Aham. Então, quando a gente fala em preços de energia, vamos falar em PLD, com preço de contrato, convencional, incentivado, essas coisas estão afetado por uma série de parâmetros, Uhum. como oferta, demanda, hidrologia, por exemplo, restrições hidrelétricas. Então, muitas vezes, o PLD ele sai do piso é porque, embora tenha um excesso de energia em algumas áreas, mas no total existem restrições operativas nas hidrelétricas que tornam o valor da água mais caro. E aí isso é Uhum. refletido em preços. Então, o PLD, a sua relação entre curtailment e PLD no piso, só seria verdadeira se nós tivéssemos curtailments significativos 100% do tempo, o que não acontece. Esses curtailments Uhum. são muito horários, eles acontecem em Uhum. algumas situações específicas, né? E nos outros momentos, esses preços de energia refletem outras restrições que não somente as do curtailment. Perfeito. Barroso, para encerrar, estamos com essa agenda aí que abre e não abre o Mercado Livre para ter aberto em agosto. O ministro falou que vai abrir quando passar o novo projeto de lei, né? Que está tudo certo, vai abrir esse ano e tal. Se é que o Senado vai ter perna para fazer tudo esse ano, agora com as eleições, né? Mas enfim. Como que é esse ambiente? Você que já morou em outros países, um ambiente totalmente livre, como que as comercializadoras elas vão ter que se adequar, porque elas vão assumir papel das distribuidoras como fonte de TE, né? E eu gostaria que você encerrasse então com a história da bicicleta amarela, de quando você morou na França lá, a concorrência que é entre as comercializadoras de lá, se é que tem esse nome, né? Não sei. Veja, eu acho que esse ano, 2024, né, foi criado um ambiente político muito interessante para o governo fazer um ato, né, para o setor elétrico, ali
dia 15, 14 ou 15 de abril, quando o presidente Lula chamou 8 especialistas para falar sobre o setor elétrico. Eu estive lá como um dos especialistas e, basicamente, naquele momento ficou claro a perfeita compreensão que o presidente teve sobre o estado atual do setor elétrico, que tem uma série de questões e bombas, relógio, que estão aí tic-tac, tic-tac. E o presidente disse, olha, precisamos fazer uma reforma, né? E eu acho que esse empoderamento, né, político que foi dado, ele deve ser usado pelo Ministério. Eu acho que o Ministério tem uma possibilidade de fazer um ato interessante. Eu até, de uma forma diferente ao que eu pensava antes, não acho que o Ministério deveria fazer uma reforma ampla do setor elétrico, como foi a proposta lá feita pela Consulta Pública 33, o PL 414 e tal. Eu acho que o Ministério pode pegar um subconjunto daquelas medidas e atuar no projeto que olhe o consumidor do futuro e tal, que seria um projeto muito ancorado na liberdade do consumidor e na portabilidade da conta de luz, e estamos falando de abertura de mercado. Então, eu acho que o Ministério tem gente, acho que tem equipe para poder conduzir esse tema, e eu sou esperançoso que essa agenda venha e que essa agenda venha tecnicamente correta, né? Vamos aguardar, temos que dar um voto de confiança, mas o Brasil não perca essa oportunidade política de abertura de mercado. É um mundo bem animado e onde as comercializadoras vão ter que cada vez mais estratificar os seus clientes, né? Então, tem cliente P, tem cliente PP, tem cliente M, tem cliente tamanho G, tem cliente tamanho GG. Cada um deles tem uma preferência diferente, um risco de crédito diferente e uma oportunidade diferente. Então, o mundo do varejo, se lidar com a pessoa física, ele não é fácil. Ele demanda estrutura, demanda automação, demanda uma força de vendas e demanda saber conquistar o cliente com coisas que são tão imbecis, né, como essa história que você conta, imbecis no sentido de simples ou trabalhosa, que você tem, às vezes, países que todas as comercializadoras elas vendem energia pelo mesmo preço, mas algumas dão alguns mimos para os seus clientes, né? Então, uma deu uma bicicleta, que foi esse meu exemplo, que eu brinquei que eu vi lá na França, né? A outra poderia, por exemplo, chegar e dizer, olha, eu vou dar um ingresso para um show do Iron Maiden. Opa! De repente eu já teria interesse também. Então, quer dizer, quantos consumidores vão migrar porque uma comercializadora dá uma bicicleta amarela, porque uma comercializadora dá o ingresso do show, porque ela cria um serviço, porque ela está junto com a telefonia, porque ela tem uma fidelização com outras coisas. A gente não sabe, né? A gente só sabe que o cliente final, ele é um cliente que tem preferências, e essas preferências, elas serão mais e mais exacerbadas na medida que ele seja provocado a isso, mas dentro de um ambiente de simplicidade, né? Então, se você tiver que para trocar o seu fornecedor, pô, chegar, preencher 3 papéis, carimbar no cartório, assinar, esquece, você não muda, você fica no seu atual, mesmo que ele te trate mal, mas você já conhece ele. Mas esse processo de automação, e onde a própria CCE pode ajudar muito, eu acho, em acelerar essas migrações, né? Ao invés de você denunciar com a distribuidora, aperta um botãozinho, tenta fazer um clique ali, tem um espaço grande. Então, acho que o meu recado é que para o Brasil, como é que essa dinâmica vai funcionar? Acho que ninguém sabe. Eu acho que a gente vai aprender. Mas eu acho que vamos ter um ambiente, uma consolidação de empresas, vamos ter a entrada de empresas ou o crescimento de empresas que valorizam e sabem fazer bem o varejo, vamos ter outras que vão ficar no atacarejo, e o desafio vai ser estratificar o cliente, saber o que que o cliente quer e até mesmo encontrar aqueles clientes que vão ter interesse numa comercializadora em relação a outra porque essa comercializadora, sei lá, dá um brigadeiro de presente, faz um debate entre a Beyoncé e o Jay-Z, dá um ingresso para o show de rock, dá uma bicicleta, enfim, ou mesmo faz aqui um convênio com o Power Traders do Brasil para trazer um conhecimento. A gente não sabe, né? Mas eu acho que vai ser um mercado muito diferente do que aquele que a gente tem hoje e com outras possibilidades e outros riscos, né? E temos empresas hoje que já estão se preparando para tentar conquistá-lo por aí. Excelente, belíssima visão, belíssima entrevista com vários aportes técnicos aí. Temos a agradecer muito aí, Barroso. Um excelente trabalho aí para você. Um grande abraço e a gente se vê. Com certeza. Contem comigo, tá? Um abraço a todos. Muito obrigado, André, pela conversa. Eu que agradeço. Tchau, tchau.